Numa tarde comum, em uma agência bancária movimentada nos Estados Unidos, uma mulher de uniforme simples e mãos calejadas entra para pedir um empréstimo. Ela não carrega joias, não tem aparência de poder, nem um sobrenome conhecido. O gerente a olha com desprezo e logo deduz quem ela é, ou melhor, quem ele acha que ela é. Mas o que ninguém naquela agência poderia imaginar é que aquela mulher carregava uma história que derrubaria preconceitos, desmontaria a arrogância e revelaria uma verdade que deixaria todos de boca aberta. O sol ainda estava forte quando Amara empurrou a porta de vidro do banco. Carregava uma pequena bolsa de lona e usava uma camisa de algodão simples, manchada de suor. Seus cabelos estavam presos em um coque apertado, e os tênis gastos denunciavam o tipo de jornada que havia percorrido até ali. Ela caminhava com a postura firme, mas discreta, o tipo de presença que para muitos simplesmente não se nota. A agência estava cheia. Um homem engravatado resmungava ao celular, enquanto uma senhora folheava nervosamente seus extratos. Amara pegou uma senha e se dirigiu ao guichê de atendimento, onde foi orientada a aguardar um gerente para tratar de seu pedido de crédito. Ela esperou quase 40 minutos. Durante esse tempo, clientes que chegaram depois foram atendidos antes. Alguns olhavam com pena, outros com desdém. Um segurança sequer lhe ofereceu água. E então, finalmente, o gerente apareceu. "Boa tarde, é a senhora que está esperando pelo empréstimo?" Perguntou ele com um sorriso forçado e os olhos escaneando sua aparência dos pés à cabeça. "Sim, sou eu", respondeu Amara com voz calma. O homem, de terno cinza claro, cabelo engomado e um ar entediado, pegou uma pasta e fez um gesto para que ela o seguisse até a sala envidraçada no fundo da agência. Já sentado, ele não ofereceu cadeira, tampouco um "como posso ajudá-la?". Começou folheando os documentos dela, franzindo o senho. "A senhora está ciente das exigências mínimas para solicitar esse tipo de empréstimo?", disse, sem levantar os olhos. "Sim, estudei todas as condições." Ele sorriu de lado, quase rindo. Passou os olhos pelo contra-cheque apresentado por ela, deliberadamente limitado, e fez um comentário carregado de cinismo. "A senhora trabalha com limpeza, certo?" "Trabalho, sim", respondeu com firmeza. "E acha mesmo que vai conseguir pagar esse valor? Não é melhor tentar algo mais acessível, digamos, mais compatível com a sua realidade?" O tom era sutilmente agressivo. Não havia xingamentos, não havia palavrões. Apenas a condescendência de quem acredita ser superior. Amara permaneceu serena. Ela não queria confronto. "Ainda não. Só quero que o senhor avalie o pedido. É meu direito como cidadã e cliente deste banco." O gerente bufou discretamente, digitou algumas coisas no computador, consultou um ou dois dados, propositalmente devagar, e então largou a caneta sobre a mesa. "Vou ser honesto com a senhora. Mesmo que a gente aprove, há grande chance de inadimplência. Eu já vi esse filme antes. Pessoas como a senhora geralmente somem depois de pegar o dinheiro." Amara piscou devagar, absorvendo cada palavra como quem escuta uma velha ferida sendo reaberta. "Pessoas como eu?", perguntou com calma. O gerente hesitou por um segundo. "Trabalhadores informais, de baixa instrução, não leve para o lado pessoal. É só estatística." Ela inclinou levemente a cabeça. Aquilo não era novo. Aquilo já tinha sido dito de muitas formas antes. Para ela, para sua mãe, para tantas outras pessoas que ele jamais conheceria. "Entendo", respondeu, sem baixar os olhos. "Sabe escrever o próprio nome, ao menos?", disparou o gerente, rindo em tom sarcástico. Foi quando o ambiente mudou. Lentamente, Amara se levantou da cadeira, pegou sua bolsa, olhou para ele por alguns segundos e depois disse: "Sim, em 9 idiomas diferentes." O gerente riu alto, achando que era uma piada, mas ela não estava brincando. Antes que ele pudesse responder, Amara completou:
Mas não se preocupe, só quero que finalize a análise. Sei que o senhor é ocupado. Ele hesitou. Por um instante, seu sorriso vacilou, mas logo voltou à pose habitual. Claro, mas recomendo que pense bem antes de criar expectativas. Esse banco não é uma casa de caridade, entendeu? Amara não respondeu. Apenas agradeceu e saiu da sala, deixando o gerente com a falsa sensação de que havia vencido mais uma discussão contra gente que não pertence àquele lugar. Sentada novamente na sala de espera, ela respirou fundo. Não era só por ela. Era pela mãe que tantas vezes saíra chorando de agências como aquela, humilhada por tentar sonhar. Era pelas faxineiras, pelos pedreiros, pelas domésticas, pelos invisíveis. Seu plano estava funcionando. Ela só precisava esperar mais um pouco. Amara tinha apenas 8 anos quando viu pela primeira vez sua mãe ser humilhada dentro de um banco. Elas estavam em uma fila longa, em uma agência modesta no sul da Flórida, e seguravam uma pasta plástica com papéis de matrícula, boletins escolares e o contrato de aluguel que estava vencendo. A mãe de Amara, Dona Lúcia, trabalhava como faxineira em 2 turnos diferentes, de madrugada em um hospital e à tarde limpando casas. Era uma mulher de fala suave, mãos calejadas e olhar cansado. Tudo o que ela queria naquele dia era um pequeno empréstimo para manter a filha na escola particular que uma amiga tinha conseguido com desconto. O valor não era alto, mas, para quem vive na corda bamba, qualquer centavo mas era uma vitória. Por favor, é só até o fim do mês. Eu consigo pagar, juro. Tenho 2 referências e trabalho registrado, implorava sem levantar o tom. Do outro lado do balcão, o atendente, um rapaz, branco, engravatado, mal saído da adolescência, a interrompeu com frieza. A senhora não tem histórico bancário, não tem garantia, não tem crédito, e ainda por cima quer um financiamento para estudo? Isso aqui não é ONG. Amara estava sentada ao lado, abraçando os joelhos, mas ouvindo cada palavra com atenção. Ela olhava para a mãe como se esperasse que ela retrucasse, defendesse sua dignidade, exigisse respeito. Mas Dona Lúcia apenas abaixou a cabeça, agradeceu e saiu andando em silêncio. Lá fora, elas sentaram no meio-fio da calçada. A mãe acendeu um cigarro com mãos trêmulas. Amara encostou a cabeça no ombro dela, sem dizer nada. Um dia, filha, eles ainda vão te chamar de doutora, murmurou, com os olhos marejados. A frase não saiu mais da cabeça de Amara. Nos anos seguintes, essa cena se repetiria. Dona Lúcia tentando crédito para pagar contas atrasadas, para comprar livros, para consertar o carro e sendo sistematicamente tratada como lixo. Sempre o mesmo olhar, o de quem mede a dignidade de uma pessoa pela roupa que ela veste, pelo endereço que ela mora ou pela cor da sua pele. Aos 12 anos, Amara já ajudava a mãe nos serviços. Limpava banheiros, esfregava chão, cuidava de idosos. Mas entre uma faxina e outra, carregava um caderno e um dicionário velho. Tinha uma obsessão. Queria entender o mundo que sua mãe era proibida de acessar. Queria dominar as palavras que os outros usavam para humilhar. Por que você está sempre estudando tanto, minha filha? Perguntava Dona Lúcia, numa noite em que voltavam de mais um dia longo. Porque eu quero ser a pessoa que decide quem entra e quem sai, quem pode ou não pode. Eu vou mudar isso, mãe, nem que seja sozinha. A adolescência de Amara foi marcada por disciplina e silêncio. Não ia a festas, não tinha celular, não usava roupas novas, mas aprendia, sozinha, com livros da biblioteca pública e vídeos. No computador comunitário da escola, aprendeu inglês, depois espanhol. Em pouco tempo se apaixonou por idiomas. Aos 16, já conseguia ler textos em francês e entender o básico de árabe. Passava madrugadas acordada, com os fones de ouvido e os olhos fixos em tutoriais. Tinha uma facilidade absurda de absorver fonética e estrutura gramatical. Mais do que talento, era uma fome.
Uma vontade de mostrar que sua mente ia além do que qualquer gerente de banco ousaria imaginar. Quando concluiu o ensino médio, ganhou uma bolsa parcial para cursar administração em uma pequena faculdade comunitária. Para complementar a renda, trabalhou como recepcionista, vendedora, babá. Dormia em transporte público entre os turnos, mas não reclamava. Nunca reclamava. Em uma dessas noites, voltando para casa, foi assaltada. Levaram seu único caderno com anotações de aula. Ela chorou, não pela violência, mas porque teria que refazer todo o conteúdo de um semestre. A mãe ofereceu parte do aluguel para comprar outro caderno e um celular usado. Não posso deixar você desistir agora, disse ela com lágrimas nos olhos. Você é a nossa chance, Amara. E Amara não desistiu. Ela terminou o curso com louvor, recebeu uma indicação para um programa de trainees de um grande banco multinacional. Ninguém entendeu como aquela menina, com um endereço em uma das regiões mais pobres da cidade, conseguia falar tantos idiomas, resolver cálculos complexos e ainda liderar projetos com eficiência. Mas ela não se impressionava. Para Amara, aquilo era só o começo. Subiu rápido, foi promovida várias vezes, participou de programas de liderança, foi enviada para filiais em outros estados e, com o tempo, tornou-se uma das figuras mais respeitadas da empresa. O nome dela começou a circular nos bastidores. Jovem, negra, bilíngue, brilhante. Um exemplo raro e desconfortável para muitos ali dentro. Ela sabia que sua posição era frágil, que a qualquer erro cairia com mais força do que qualquer outro, mas também sabia que, se chegasse ao topo, poderia mudar o sistema de dentro para fora. E foi exatamente o que ela fez. Após anos de luta, estudo e silêncio estratégico, foi anunciada como a nova CEO nacional da instituição. O comunicado pegou muitos de surpresa, mas os números estavam do lado dela. Era inquestionável. Na noite da posse, em um auditório lotado, Amara não fez um discurso tradicional. Em vez disso, contou a história da sua mãe, sentada no meio-fio de um banco qualquer, dizendo que um dia a filha seria chamada de doutora. Na plateia, poucas pessoas entenderam o significado daquela cena, mas ela sabia, e por isso agora, sentada naquela agência com o crachá escondido no bolso, vestida como faxineira, ela estava exatamente onde queria estar. Amara chegou ao seu primeiro dia no banco como trainee, carregando o mesmo caderno de sempre, aquele que substituiu dezenas de agendas e celulares ao longo da vida. Era nele que ela anotava desde conceitos técnicos até frases que ouvia em diferentes línguas, pequenos lembretes de como sobreviver num ambiente onde ninguém esperava que ela estivesse. A sala de treinamento era ampla, moderna, com janelas de vidro do chão ao teto. Os outros trainees estavam bem vestidos, com roupas de marca, mochilas caras, relógios chamativos. A maioria falava com sotaques carregados de privilégio. Conversavam sobre viagens à Europa, escolas particulares e pais com cargos importantes no setor bancário. Amara, com seu blazer comprado em um brechó e o cabelo preso com grampos simples, era invisível. Ninguém a cumprimentou. O instrutor chegou e iniciou a primeira dinâmica de grupo. Amara se destacou logo de início pela clareza nas respostas e pela forma como conectava conceitos com naturalidade. Sabia mais de economia do que muitos ali. Não por ter aprendido nas melhores escolas, mas porque estudava de madrugada, entre um trabalho e outro. Ainda assim, seu sotaque leve e seu jeito contido incomodavam. "Você fala bem para alguém do interior", disse uma colega, tentando ser simpática, mas deixando escapar o preconceito. Na segunda semana, durante um coffee break, ela ouviu um comentário sussurrado por dois colegas. "Quem será que ela o conhece para estar aqui? Sei lá, às vezes é cota, né?" Amara respirou fundo.
Ela sabia que, para muitos, seu sucesso seria sempre atribuído a qualquer coisa menos ao próprio mérito, mas não se abalava. Ela lembrava de onde vinha e, mais importante, sabia onde queria chegar. Mesmo sendo a melhor do grupo, foi a última a ser chamada para participar do programa de rotação nas agências. E mesmo assim, foi colocada em uma unidade pequena, afastada, quase sem movimentação. Ela aceitou sem reclamar. Passou um ano naquela filial, reorganizando sistemas internos, otimizando processos e treinando colegas. Fez o lucro da unidade crescer mais de 20%. E mesmo assim, quando pediram indicações para cargos de gestão, seu nome não foi citado. Foi preciso que um supervisor de outra unidade, um latino chamado Ricardo, que também conhecia o gosto do preconceito, levasse seu nome até os ouvidos da diretoria. Tem uma garota lá no sul, negra, quieta, mas absurdamente inteligente. Tá salvando uma agência esquecida sem pedir aplausos. Vocês precisam vê-la em ação. Com essa recomendação, Amara foi chamada para uma entrevista em uma agência de grande porte em Nova York. A cidade era um monstro, viva, feroz, competitiva. Mas ela chegou como sempre, observando, absorvendo, sem alarde. Lá, os desafios eram outros. O ritmo era acelerado, os clientes exigentes, os colegas hostis. Ela era agora a única gerente negra de uma das maiores unidades da rede. Recebia olhares atravessados dos próprios subordinados. Alguns clientes pediam para falar com alguém mais experiente quando ela se apresentava. E mesmo assim, batia meta atrás de meta. Foi nesse período que ela começou a escrever um relatório informal para a diretoria. Nele, incluía sugestões de melhorias no atendimento, propostas de inclusão e dados sobre como o preconceito silencioso dentro das agências prejudicava a experiência dos clientes e os resultados do banco. No começo, ninguém respondia aos e-mails, mas ela não parava de enviar. Certa manhã, um dos executivos, um homem branco, grisalho, de perfil conservador, resolveu visitá-la pessoalmente. Disse que queria entender por que a agência dela tinha os melhores índices de satisfação dos clientes em todo o estado. Você consegue mesmo manter esses números sem reduzir a pressão nas metas? Perguntou desconfiado. Sim, mas a diferença é que a gente escuta quem nunca foi escutado antes. O cliente comum, o trabalhador, o invisível, respondeu, olhando nos olhos dele. O executivo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois sorriu, apertou a mão dela e disse: "Continue assim. Estamos de olho em você." Pouco tempo depois, Amara foi promovida à diretoria regional. Começou a viajar pelo país, implantando seus métodos em outras agências, treinando líderes, conversando com funcionários de base. Em cada cidade, repetia o mesmo padrão. Observava os que não tinham voz, escutava os seguranças, as copeiras, os estagiários, entendia as dores de cada ponto da estrutura. Se a base estiver mal, o topo desmorona, dizia ela. Nesse período foi convidada para conferências, palestras e até eventos internacionais. Tornou-se referência em diversidade e inclusão dentro do setor financeiro, mas não se deixava levar pela fama. Continuava morando de forma simples, vestindo-se com discrição e recusando entrevistas sensacionalistas. Por dentro, ela ainda era a menina que viu a mãe ser humilhada no banco. Foi justamente por isso que, ao ser nomeada CEO nacional, em uma votação quase unânime da diretoria, Amara recusou o anúncio pomposo. Não queria flores nem coquetel. "Minha posse será marcada por ações, não discursos", avisou. Sua primeira medida foi visitar pessoalmente agências aleatórias, sem avisar. Entrava como uma cliente comum. Observava, conversava. Media o tratamento dado a pessoas comuns, trabalhadores simples, idosos, mães com filhos no colo. E foi em uma dessas visitas que nasceu a ideia do teste.
Ela escolheria uma agência com histórico de reclamações, se vestiria de forma simples e entraria para pedir um empréstimo, sem avisar ninguém, sem seguranças, sem comitiva. Ela queria sentir na pele mais uma vez como é ser tratada quando você é considerado ninguém, e assim, com uma camisa surrada e um crachá falso. Amara entrou naquela agência, naquele fim de tarde, onde tudo voltaria a acontecer, só que dessa vez, com um desfecho muito diferente. Na periferia onde Amara cresceu, aprender inglês era quase um ato de rebeldia. Os poucos que tentavam acabavam desistindo diante da falta de recursos, da fome, da urgência das contas. Mas Amara, desde cedo, percebia que o idioma era mais do que uma ferramenta. Era uma senha de acesso ao mundo dos que mandavam. A primeira vez que ouviu alguém falar inglês foi limpando o chão de uma escola particular com a mãe. Uma professora explicava a conjugação de verbos para uma turma de crianças que tinham tudo e que olhavam para a dona Lúcia como se ela fosse parte da mobília. Amara, escondida atrás de uma estante, repetia em silêncio cada frase ensinada. Naquela noite, disse para a mãe: "Eu quero aprender aquilo. Quero falar como eles." Dona Lúcia sorriu, sem entender direito, mas não duvidou. "Então aprenda, minha filha. Não deixe nada te impedir." Sem dinheiro para cursinhos, Amara começou com pedaços de papel anotando palavras, gravando frases ditas nos corredores, observando livros que encontrava no lixo das escolas. Depois, descobriu um centro comunitário que oferecia acesso limitado à internet. Ficava horas assistindo a vídeos educativos, ouvindo podcasts, repetindo fonemas em voz baixa enquanto limpava ou cozinhava. Cada novo idioma era como um tijolo na construção de uma fortaleza invisível. Aprendeu espanhol ouvindo rádios latinas nos fones de ouvido enquanto lavava pratos. Dominou o francês lendo romances emprestados de uma vizinha que fora babá em Paris. Pegou o básico do árabe com um taxista libanês que virou seu amigo e lhe dava revistas velhas. Estudou mandarim com um imigrante chinês, dono de uma pastelaria, que ficava fascinado ao vê-la repetir os sons com perfeição. Mas não era só memorização. Amara entendia contextos, respeitava culturas, buscava pronúncia impecável. Com o tempo, foi reconhecida não apenas por falar os idiomas, mas por viver cada um deles com naturalidade e respeito. Aos 21 anos, ela já falava fluentemente 9 línguas. Quando se apresentou assim em uma dinâmica de grupo no banco, ninguém acreditou. Disseram que ela estava exagerando, pediram que provasse, e ela provou sem arrogância, apenas com a firmeza de quem sabe o que tem. "Posso atender clientes em qualquer uma dessas línguas. Escolha uma e eu mostro", disse certa vez a um superior cético. Ele atestou com uma cliente russa em atendimento. Amara resolveu tudo com delicadeza e eficiência, deixando ambos boquiabertos. Foi assim que passou a ser chamada para representar o banco em eventos internacionais, feiras de negócios e reuniões com investidores estrangeiros. Mas mesmo com o prestígio, sempre voltava para casa no mesmo ônibus lotado. Nunca quis perder o contato com a realidade que formou seu caráter. Durante esses anos, Amara desenvolveu algo ainda mais raro, uma empatia bilíngue. Ela não só ouvia, ela entendia as entrelinhas, os silêncios, os olhares. Percebia o desconforto de um cliente latino que mal sabia ler um contrato em inglês. Via o constrangimento de uma senhora africana tentando preencher um formulário sozinha. E se aproximava, traduzia, explicava, acolhia. "Eu não falo só idiomas, eu escuto histórias", dizia quando perguntavam o segredo do seu sucesso. Essa habilidade, que muitos ignoravam por não vir acompanhada de um MBA europeu ou de sobrenomes influentes, foi o que fez dela uma líder incomum, uma que não esquecia os degraus que percorreu. Por isso, quando decidiu visitar as agências disfarçada de cliente comum, ela sabia que não precisava de maquiagem ou fantasias. Bastava vestir suas
roupas de sempre, amarrar o cabelo de forma prática, deixar o rosto limpo, e sua aparência voltava a ser a de mais uma faxineira anônima na cidade grande. Ela entrou naquela agência sabendo que seria ignorada, sabendo que o gerente não a olharia nos olhos, sabendo que ao menor deslize seria tratada como alguém indigna de crédito. Era isso que queria observar, a essência do preconceito no campo de batalha. E foi exatamente o que aconteceu. O gerente, chamado Douglas, agiu como tantos outros antes dele, educado, mas distante, formal, mas com uma camada de escárnio. Acreditava ter o direito de medir o valor de uma pessoa pela aparência dela. O tipo de homem que jamais imaginaria que uma faxineira pudesse falar outra língua, quanto mais 9. Mas Amara não confrontou. Ainda não. Observava. Anotava mentalmente cada detalhe. Até o momento em que ele, com a altivez de quem se crê invencível, perguntou se ela, ao menos, sabia escrever o próprio nome. Foi ali que ela sentiu a velha dor, que não era mais dela, mas de todas as mulheres que vieram antes. Ela se levantou lentamente e disse, em inglês impecável, I do. In 9 languages. Douglas riu confuso. É sério isso? Tá me dizendo que sabe falar 9 idiomas? Ela não respondeu. Apenas olhou em volta e, uma a uma, começou a falar. Bonjour, je m'appelle Amara. Je suis ici, et pour une demande de prêt. Hola, me gustaría hablar con el gerente sobre una solicitud. Ni hao, wo xiang lian shi yixia guan yu dai quan de shi king. Guten Tag, ich möchte ein Darlehen beantragen. Здравствуйте, я хотела бы поговорить о кредите. Buongiorno, vorrei discutere una richiesta di prestito. Olá, eu falo português também, caso o senhor entenda. Salam, ana uhib an atakalamma akum an card. Hello again, just making sure you're still with me. O silêncio na agência era total. Clientes pararam o que estavam fazendo. Uma atendente deixou cair uma caneta no chão. Douglas, pálido, arregalou os olhos como se visse um fantasma. Pela primeira vez desde que ela entrara naquele lugar, ninguém conseguiu dizer uma palavra. Mas Amara não queria humilhar, queria mostrar, queria que sentissem. Voltou a sentar calmamente e disse, agora que o senhor sabe que eu sei escrever meu nome, podemos falar sobre o empréstimo? Douglas tentou se recompor. Balbuciou algo, pediu licença, saiu da sala. Ela sorriu. O jogo estava virando, e ainda não sabiam quem ela era. Amara se levantou da cadeira e andou calmamente até o bebedouro da agência. Enquanto bebia a água morna daquele galão, já quase seco, ouvia os sussurros vindos de dentro da sala do gerente. Douglas, o homem que havia zombado de sua aparência, falava apressadamente com alguém no telefone. O tom da voz revelava um misto de nervosismo e confusão. Ela disse que fala 9 línguas. 9, cara! E com fluência. Eu achei que era uma piada, mas... não sei. Tem alguma coisa errada nessa história. Amara respirou fundo. O plano estava se desenrolando exatamente como ela esperava. Há algumas semanas, ela havia recebido um relatório interno de uma auditoria independente com dados alarmantes. A agência que ela agora visitava disfarçada de cliente comum estava entre as que mais apresentavam denúncias anônimas de discriminação contra clientes de baixa renda, sobretudo latinos e afro-americanos. Era um padrão que se repetia. Atendimentos negados sem justificativa sólida, demoras intencionais, tratamento ríspido, desconfiança exagerada e comentários preconceituosos disfarçados de cautela profissional. Amara não precisava do relatório para acreditar. Ela conhecia esse comportamento desde criança. Sabia que essas pequenas violências cotidianas não deixavam rastros em câmeras ou registros oficiais, mas se acumulavam como poeira tóxica no ambiente. Ela bem sabia que nenhuma mudança real aconteceria apenas com memorandos, treinamentos e cartilhas.
Era preciso expor a estrutura, mostrar, de forma irrefutável, que o preconceito ainda existia, mesmo quando disfarçado de política de risco ou perfil de crédito. Por isso, decidira montar o plano. Primeiro, uma visita anônima como cliente simples, sem qualquer identificação formal. Segundo, provocar o sistema de forma sutil, pedindo um empréstimo com documentos reais, mas modestos, o suficiente para ver se o preconceito aflorava. Terceiro, usar sua bagagem de vida, os idiomas, o domínio técnico, a postura firme, para testar até onde uma arrogância de quem subestima pode ir. E, por fim, reunir provas, testemunhas e atitudes que pudessem justificar uma mudança real de comando naquela unidade. Enquanto esperava Douglas voltar, Amara observava o ambiente com atenção. Viu a moça da recepção, Mariana, como indicava o crachá, observá-la de forma diferente. Mariana era jovem. Aparentava estar no cargo havia pouco tempo, mas havia nela algo distinto. Empatia. Foi a única a cumprimentar Amara com gentileza na chegada. A única que ofereceu água. A única que, mesmo sem saber quem ela era, a tratou como alguém. Amara fez uma anotação mental. Minutos depois, Douglas retornou com outro homem, mais velho, também engravatado. O semblante rígido indicava que era alguém de hierarquia superior. Provavelmente o gerente regional, chamado às pressas para lidar com uma situação fora do comum. "Boa tarde, senhora", disse ele, esperando que ela completasse. "Amara Johnson", respondeu, estendendo a mão. O homem hesitou um segundo antes de apertar. "Nos disseram que houve um mal-entendido durante o atendimento. Algo relacionado a idiomas?" "Não houve mal-entendido, senhor. Eu pedi um empréstimo como qualquer cliente. Fui tratada com desdém, ignorada e subestimada. Fui questionada se sabia escrever meu nome. Então apenas respondi da melhor forma que conheço, falando 9 idiomas. Isso incomodou?" O homem engoliu seco. Douglas, ao lado, mantinha o olhar no chão. "De forma alguma, senhora Johnson. Pedimos desculpas se algo no atendimento foi inapropriado. A agência valoriza muito a diversidade e o respeito." "Valoriza?" interrompeu Amara com um sorriso educado. "O que exatamente vocês fazem para garantir isso? Além de slogans bonitos nas paredes e campanhas nas redes sociais?" Silêncio. Ela não esperava uma resposta. Sabia que não haveria uma. Então continuou. "Sabe o que é mais interessante? Eu não entrei aqui esperando ser tratada como rainha. Só esperava ser tratada como ser humano. E ainda assim falhei. Porque, para muitos aqui dentro, ser negra, simples e pedir um empréstimo é sinônimo de oportunismo, de risco. Vocês não leem dados, leem aparências." O gerente regional tentou recuperar o controle. "Senhora Johnson, se quiser formalizar uma reclamação, teremos todo o prazer em acolhê-la. Inclusive, podemos reavaliar o seu pedido." "Não estou aqui atrás de crédito", respondeu ela com a voz firme. "Estou aqui para avaliar vocês." Mais uma vez, o silêncio caiu sobre a sala. Douglas ergueu os olhos, confuso. Mariana, lá do balcão, parou de digitar. A tensão era palpável. "Avaliar? Como assim?" perguntou o gerente regional. "Vocês saberão em breve, mas por enquanto só observem. E lembrem-se, respeito não é uma cortesia. É um direito. Com isso." Amara se levantou, caminhou até Mariana e a agradeceu pelo atendimento gentil. Depois, saiu pela mesma porta por onde entrou. Sem pressa, sem raiva, sem drama. Na calçada, respirou fundo. Sabia que aquele era apenas o primeiro movimento, mas um movimento certeiro. Ela não precisava gritar para ser ouvida. Sua estratégia era mais poderosa: expor com inteligência e elegância a hipocrisia enraizada nas estruturas de poder. Ela sabia que em breve todos naquela agência saberiam quem ela era. Mas por agora, o impacto de sua presença bastava.
Douglas nunca teve dúvida de que era o dono da agência. Não no papel, claro, mas no modo como se comportava. Era como se os clientes, os funcionários e até o próprio banco girassem ao redor de sua vontade. Era do tipo que usava a sala com ar-condicionado no último volume, enquanto o restante da equipe suava no calor. Que almoçava mais de 1 hora todos os dias, enquanto os demais mal tinham tempo de sentar. Há 7 anos no cargo, Douglas aprendera que manter a aparência de eficiência era mais importante do que ser, de fato, eficiente. Suas planilhas estavam sempre organizadas, seus relatórios cheios de palavras técnicas, e seus superiores raramente o incomodavam. Entregava resultados, mas às custas do medo e da desigualdade. Funcionários novos rapidamente aprendiam que não valia a pena questioná-lo. As sugestões não eram bem-vindas, e qualquer um que ousasse discordar acabava transferido ou boicotado. Douglas era mestre em fazer isso sem deixar rastros, comentários maliciosos, avaliações negativas subjetivas, ou simplesmente ignorar alguém até a pessoa pedir para sair. Ele tratava os clientes com a mesma lógica. Os que entravam de terno e com carro importado recebiam café, sorrisos e atendimento VIP. Já os que vinham com uniforme de trabalho, chinelos ou sotaque carregado, eram empurrados para atendente júnior, ignorados ou levados a desistir do atendimento. Para Douglas, isso não era preconceito, era perfil de risco. Dizia a si mesmo que era apenas prático, que estava protegendo o banco, que fazia distinções por experiência, não por cor, classe ou aparência. E assim seguia, intocável, até Amara. Desde que ela saiu da agência naquela tarde, Douglas não teve mais paz. A mulher falava como executiva, argumentava como advogada e ainda por cima dominava idiomas que ele mal conseguia pronunciar. Era como se ela pertencesse a um mundo que ele não compreendia, mas fingia controlar. Mesmo assim, tentou convencer a si, mesmo de que aquilo era apenas uma situação atípica. Talvez fosse uma professora, talvez estivesse mentindo, talvez fosse só uma provocadora. No dia seguinte, chegou mais cedo ao banco. Mandou e-mails para a matriz pedindo informações sobre qualquer cliente chamada Amara Johnson, com histórico bancário suspeito. Mas nada veio. Na hora do almoço, chamou Mariana para uma conversa privada. Você conhece aquela mulher de ontem? Aqui falou 1000 línguas. Não, senhor. Primeira vez que a vi. Ela disse alguma coisa para você? Só agradeceu pelo atendimento. Douglas cerrou os olhos, desconfiado. Voltou à mesa dele e passou o resto do dia inquieto. A voz dela ecoava em sua mente. Não estou aqui, atrás de crédito. Estou aqui para avaliar vocês. Avaliar. Aquilo doía. No fundo, Douglas sabia que seu comportamento não era isento. Já ouvira comentários dos próprios colegas, já fora advertido informalmente sobre reclamações. Mas sempre minimizava, sempre encontrava um jeito de sair por cima. Só que agora, algo estava fora do controle, e essa sensação ele odiava. À tarde, um e-mail da matriz chegou com um aviso genérico. Visita surpresa da diretoria poderá ocorrer nesta ou na próxima semana. Solicitamos atenção redobrada ao atendimento e à conduta profissional. Douglas ficou pálido. Será que era ela? A dúvida o corroía. Começou a desconfiar de tudo e de todos. Passou a tratar os funcionários com mais rigidez, fingindo normalidade. Mariana, antes discreta, notou que o clima havia mudado. Um silêncio estranho pairava no ar. No terceiro dia após a visita de Amara, o telefone tocou. Era o departamento de auditoria. Queriam confirmar alguns dados sobre atendimentos recentes. Queriam saber se ele lembrava de um empréstimo negado a uma cliente chamada Amara Johnson. Queriam ouvir a gravação do atendimento, os registros do sistema, os e-mails enviados. Douglas suou frio. Correu para o servidor interno e acessou a gravação da sala de atendimento. Lá estava ele, dizendo com todas as letras:
A senhora sabe escrever seu nome ao menos? Ele mal conseguia se ouvir. Pela primeira vez, enxergou o peso de suas palavras. Pela primeira vez, sentiu vergonha. Tentou apagar o arquivo, mas não tinha permissão. Aquilo agora estava com a auditoria. Mais tarde, naquele mesmo dia, 2 homens e uma mulher com crachás da matriz chegaram sem aviso. Pediram para falar com a equipe. Fizeram perguntas simples. Como era o clima de trabalho? Havia igualdade no tratamento aos clientes? Algum incidente recente chamara a atenção? Quando Mariana foi chamada, contou tudo, sem exageros, sem acusações. Apenas descreveu o que presenciou, o sarcasmo, o desdém e a reação surpreendente da mulher que falava 9 idiomas. No fim do expediente, Douglas recebeu uma mensagem direta no celular. Comparecer amanhã, 10 horas, à sede regional. Assunto: conduta profissional. Ele não dormiu aquela noite. Na manhã seguinte, se vestiu melhor do que nunca. Passou perfume 2 vezes. Ensaiou desculpas, justificativas, explicações técnicas. Levava um dossiê com gráficos, metas batidas, feedbacks positivos, mas nada disso importaria. Ao entrar na sala de reuniões da sede regional, viu 3 pessoas sentadas à mesa. Uma delas era Amara, sem uniforme, sem suor, sem dúvida. De terno escuro, maquiagem discreta, cabelos soltos e olhar direto. "Bom dia, Sr. Douglas", disse ela, com um leve sorriso. "Agora sim, podemos conversar como iguais." A sala estava fria, tanto pelo ar-condicionado quanto pela tensão que pairava no ar. Douglas, com o paletó alinhado, segurava a pasta de documentos como se fosse um escudo, sentado de frente para 3 pessoas que claramente dominavam o ambiente. Tentou manter a postura, mas seus olhos não conseguiam disfarçar o choque. Ali, sentada ao centro, com o crachá dourado pendurado ao pescoço e uma serenidade que cortava como faca, estava Amara. Ela não precisou se apresentar. Sua presença falava por si. "Senhor Douglas", disse o diretor regional, um homem baixo e direto, "agradecemos por ter vindo. Vamos ser objetivos. Nos últimos dias, recebemos uma denúncia formal, acompanhada de registros em vídeo, áudio e testemunhos consistentes sobre um atendimento inapropriado conduzido pelo senhor. A cliente em questão está presente nesta sala. E ela não é apenas cliente, é nossa CEO nacional." Douglas engoliu em seco. Tentou abrir a boca, mas nada saiu. Amara manteve os olhos fixos nos dele. Não havia raiva, nem arrogância. Havia apenas uma firmeza imperturbável. "Não se preocupe, Sr. Douglas. Não estou aqui para gritar com você, nem para humilhá-lo. Aliás, isso é exatamente o que eu passei a vida tentando evitar. O que me trouxe até aqui foi o mesmo que me levou àquela agência. A busca por justiça silenciosa." Douglas apertou a borda da cadeira. Seu rosto começava a enrubescer. "Quando entrei na agência, eu esperava o que, infelizmente, já se tornou rotina para muitos clientes. Desconfiança, desdém, condescendência. Mas o que vi ultrapassou a barreira do erro. O senhor não apenas presumiu meu fracasso. O senhor me negou humanidade." O diretor regional interveio com voz neutra. "Temos a gravação, Douglas. Suas palavras foram: 'A senhora sabe escrever o próprio nome ao menos?'" O senhor riu, ironizou, desconsiderou documentos válidos e ainda encaminhou comentários internos depreciativos no sistema. Douglas tentou reagir. Eu não sabia quem ela era. Achei que fosse uma fraude. Fui cauteloso. Só isso." Amara inclinou-se levemente para a frente. "E se eu não fosse ninguém? Ainda assim teria sido aceitável me tratar daquela forma?" Ele baixou os olhos. "Não." "Então por que fez?" Silêncio. Amara não esperava uma resposta. Sabia que, naquele momento, a dor maior para ele era entender que seus anos de controle, sua ilusão de superioridade, ruíam por dentro, e com testemunhas. "Seu erro, Sr. Douglas, não foi não saber quem eu era.
Seu erro foi presumir que eu não poderia ser ninguém importante. Isso é uma falha que não se corrige com um pedido de desculpas. Corrige-se com mudança estrutural, com exemplos reais. Ela se recostou na cadeira, cruzou as pernas com naturalidade e concluiu: por isso estamos aqui, para deixar claro que esse banco não tolera mais o velho comportamento que privilegia a aparência em detrimento de essência. O diretor regional assentiu, pegou um papel e o empurrou para a frente. Estamos formalizando o desligamento do senhor com justa causa por violação dos princípios éticos da instituição. O senhor poderá recorrer judicialmente, claro, mas a decisão está tomada com base em evidências claras e irrefutáveis. Douglas, atônito, pegou o papel. Olhava para ele como se estivesse escrito em um idioma que não compreendia. Irônico, já que Amara conhecia 9. Ela se levantou, estendeu a mão, não como quem deseja boa sorte, mas como quem encerra um ciclo com dignidade. Boa sorte em sua próxima jornada. Que nela, o Senhor encontre a humildade que faltou aqui. Ele apertou a mão dela, hesitante. Depois, sem dizer nada, deixou a sala. O diretor regional olhou para Amara com uma mistura de respeito e cautela. A senhora quer tomar providências adicionais com a equipe da agência? Sim, respondeu ela de imediato. Quero conversar com todos os funcionários ainda hoje, pessoalmente, especialmente com Mariana, a atendente. Ela demonstrou o tipo de conduta que este banco precisa valorizar. Entendido. Naquela tarde, Amara foi até a agência novamente, dessa vez como CEO. Vestida profissionalmente, sim, mas com a mesma calma e humanidade de sempre. Reuniu a equipe no salão principal. Todos estavam tensos, alguns sem saber exatamente o que havia acontecido. Ela os olhou nos olhos, um por um, antes de começar. Eu estive aqui há poucos dias. Alguns de vocês se lembram de mim? Outros talvez nem tenham notado minha presença. E está tudo bem. Não vim aqui para medir popularidade. Vim para observar humanidade. Os funcionários se entreolharam. Vi desprezo, vi silêncio, vi medo, mas também vi respeito. Vi empatia, vi coragem. E é sobre isso que quero falar com vocês a partir de agora. Este banco precisa mudar. E essa mudança começa aqui, com cada um de vocês. A partir de hoje, o respeito ao cliente, a dignidade do outro, não será mais uma sugestão, será regra. E quem não se adaptar, não ficará. O ambiente ficou em silêncio. Amara se aproximou de Mariana, que já estava com os olhos marejados. Mariana, você foi a única que me tratou com respeito sem saber quem eu era. Isso diz tudo sobre você. A partir de hoje, está promovida a supervisora de atendimento. A jovem se emocionou, tentou falar, mas não conseguiu. Os colegas aplaudiram. Amara sorriu, agradeceu e se despediu. Na saída, olhou para a agência mais uma vez. Agora, transformada. A agência bancária estava lotada naquela manhã. Era dia de pagamento e o movimento no bairro era intenso. Clientes aguardavam em pé, impacientes com a lentidão no atendimento. Alguns conversavam em voz baixa, outros olhavam o relógio a cada minuto. Mariana, agora com um novo crachá de supervisora preso ao uniforme, tentava manter a calma entre as demandas. Sabia que era seu primeiro dia no novo cargo e que tudo o que fizesse ali seria observado. Foi então que a porta de vidro se abriu lentamente e por ela entrou Amara. Dessa vez, não usava roupa de faxineira, nem tinha a aparência de quem viera de um turno de limpeza. Estava impecável, com um blazer escuro, salto baixo, maquiagem leve e o cabelo solto, bem cuidado. Mas não era a roupa que chamava a atenção. Era a postura. Ela caminhava com a serenidade de quem carrega uma certeza irrefutável. Alguns funcionários a reconheceram de imediato. Mariana se levantou, confusa. Os demais trocaram olhares. Alguns clientes também pareciam se lembrar dela. É aquela mulher dos idiomas, cochichou um senhor para a esposa.
Amara se posicionou no centro da agência, parou por um momento e então, com um gesto simples, chamou a atenção de todos. "Bom dia a todos", disse com voz clara, mas sem gritar. "Peço 2 minutos da atenção de vocês. É importante." O salão se calou. Os caixas pararam de digitar. Os clientes voltaram os olhos para ela. "Meu nome é Amara Johnson. Sou presidente nacional desta instituição bancária. E há poucos dias estive aqui, como cliente comum, para avaliar pessoalmente como nossos colaboradores tratam os cidadãos que não aparentam ter poder ou prestígio." O impacto foi imediato. Alguns engoliram em seco. Outros arregalaram os olhos. Mariana levou a mão à boca, surpresa. Os mais próximos recuaram, como se tivessem acabado de ver uma celebridade. Amara prosseguiu. "Vim sem avisar, sem seguranças, sem cargos, sem crachá, porque eu queria sentir na pele o que milhares de brasileiros enfrentam todos os dias ao entrarem em um banco, o olhar de julgamento, a desconfiança, a arrogância disfarçada de protocolo." Ela fez uma pausa. Sua voz não tremia. "Fui ignorada. Fui desrespeitada. Fui chamada de analfabeta. Tudo isso por um gerente que acreditava estar acima do básico que se espera de qualquer ser humano, o respeito." Os murmúrios tomaram o ambiente. Todos sabiam de quem ela falava. O nome de Douglas já havia se espalhado pelos corredores, mas ela não o citou. Não precisava. Esse episódio serviu para expor algo muito maior do que um comportamento individual. Serviu para mostrar que o preconceito estrutural ainda está enraizado em muitas empresas e que precisamos combater isso de forma firme, constante e exemplar. Ela olhou, em volta parando os olhos em Mariana, mas também encontrei aqui dignidade, empatia, um gesto simples de respeito de uma funcionária que, mesmo sem saber quem eu era, me tratou como alguém que merecia ser ouvida. E é esse tipo de conduta que queremos valorizar daqui para frente. Mariana chorava em silêncio. Por isso, a partir de hoje, todos os funcionários desta agência passarão por um novo programa de capacitação. Ética, atendimento humano e igualdade serão os pilares centrais. E mais, clientes que se sentirem desrespeitados terão um canal direto com a presidência, porque ninguém, absolutamente ninguém, deve se sentir menor dentro de um banco por causa da cor da pele, da roupa que veste ou do lugar de onde veio. Os aplausos começaram tímidos, mas logo tomaram o salão. Clientes se levantaram. Funcionários aplaudiram de pé. Mariana não conseguiu segurar o choro. Um cliente se aproximou, estendeu a mão e disse: "Obrigado, doutora. A senhora falou por todos nós." Amara apertou a mão dele com firmeza. "Não sou doutora, senhor. Sou filha de uma faxineira, e foi ela quem me ensinou que respeito não se compra com títulos. Se conquista com atitude." Ao sair da agência, Amara não fez pose, não tirou selfies, não deu entrevistas. Apenas caminhou com a cabeça erguida. Sabia que aquele momento marcaria o início de uma nova fase. Para o banco, para os clientes, para os funcionários. E, de certa forma, para sua própria história. Porque ali, naquele chão de agência onde tantas vezes viu sua mãe ser humilhada, ela havia revertido séculos de silêncio com uma única arma: a verdade. Quando Amara voltou para a sede nacional, após aquela visita pública à agência, foi recebida com abraços, elogios e mensagens de apoio de todos os lados. Executivos, funcionários de outros estados, até clientes que viram vídeos gravados por testemunhas, todos emocionados com a firmeza e dignidade de sua postura. O caso viralizou. Jornais locais noticiaram: CEO de banco testa discriminação disfarçada e surpreende gerente arrogante. Nas redes sociais, milhares de pessoas comentaram: ela fez o que todos nós queríamos fazer. Não gritou, não humilhou, só mostrou quem era. Isso é justiça de verdade. Mas enquanto o mundo celebrava, Amara permanecia focada.
No silêncio de seu gabinete, reescrevia pessoalmente a nova diretriz de conduta da empresa. Não delegou à assessoria. Ela mesma ajustava cada parágrafo, pensando em cada trabalhador invisível que um dia foi tratado como nada. A vingança seria fácil, mas o propósito dela era maior. Poderia ter usado aquele momento para humilhar Douglas publicamente. Poderia ter dado entrevistas sensacionalistas, revelado nomes, aumentado a pressão. Mas não, ela queria mudança, não manchetes. O destino de Douglas foi decidido de forma formal. Demissão por justa causa, sem escândalos. Não houve perseguição, tampouco exposição pública. O nome dele não foi citado nas comunicações externas. Amara sabia que humilhar o homem não corrigiria o sistema, mas corrigir o sistema impediria que muitos outros se tornassem como ele. Internamente, porém, o recado era claro. A era da arrogância havia terminado. Todos os gerentes regionais foram convocados para um seminário presencial em uma das sedes centrais. Lá, Amara subiu ao palco sem slides, sem discurso decorado. Apenas com sua história. Falou da mãe faxineira, das filas nos bancos, das palavras duras que ouviu quando criança, da fome que sentiu, das vezes em que se questionou se realmente poderia vencer. E então contou a todos o que havia feito. Fui até uma agência onde os números de reclamações eram altos. Fui como sou, negra, simples, de uniforme. Quis ver como meus próprios funcionários tratariam alguém que não pode oferecer nada em troca, além de respeito. O silêncio era absoluto. E descobri que ainda temos muito a aprender. Mas também vi que, no meio do concreto, nascem flores. Há pessoas em nossos quadros que merecem mais. Gente como Mariana, que escolheu a empatia mesmo sem câmeras ou cargos por perto. E são essas pessoas que devem subir com a gente. Ela encerrou com uma frase que ficou gravada. O poder não revela quem somos, ele amplifica. E se o que amplificamos é arrogância, perdemos. Mas se amplificarmos compaixão, todos vencemos. Nos dias seguintes, uma nova política interna foi lançada. Treinamentos obrigatórios de empatia e atendimento inclusivo. Canais diretos para denúncias anônimas. Promoções baseadas em conduta ética, não apenas metas. Mas Amara foi além. Criou um projeto chamado Cliente Invisível, uma iniciativa onde pessoas comuns seriam convidadas, anonimamente, a testar os atendimentos em diferentes agências. Seus relatos serviriam como base para premiações, promoções e até reformulações de gestão. Ela queria transformar o banco em um espelho da sociedade que ele atendia. Diversa, real, imperfeita, mas cheia de potencial. Enquanto isso, Mariana seguia em sua nova função, agora como símbolo de uma nova era. Humilde, eficiente e sempre com o mesmo sorriso, tornou-se uma referência dentro do banco. Inspirou outras funcionárias, deu entrevistas, foi chamada para eventos internos, mas nunca deixou de repetir: eu só tratei a cliente como gostaria que minha mãe fosse tratada. Não sabia que era a presidente, e se soubesse, teria feito exatamente igual. Amara assistia a tudo de longe. Preferia o bastidor à fama. Sabia que seu maior feito não estava nos números, mas nos valores que espalhava. E ao olhar para trás, via não o gerente demitido, mas a estrutura que começava a ser redesenhada. Sua mãe, agora aposentada e morando em uma pequena casa que Amara comprou com o primeiro bônus executivo, dizia sempre: minha filha não venceu para se vingar, venceu para transformar. E era verdade, porque Amara entendeu que justiça de verdade não grita, ela age, com firmeza, com dignidade, com propósito. A sala era pequena, com paredes brancas e móveis simples. Na estante, ao lado de alguns livros de orações e fotos antigas, havia uma moldura dourada com a seguinte frase bordada: gente grande é quem não esquece de onde veio. Dona
Lúcia leu aquilo mais uma vez com os olhos marejados. O programa de TV local exibia imagens da filha discursando no seminário do banco. O narrador dizia: filha de faxineira, hoje CEO nacional de uma das maiores redes bancárias dos Estados Unidos. Amara Johnson se tornou um símbolo de ética, igualdade e transformação. Ela apertou o controle remoto com as mãos trêmulas e abaixou o volume. Sorriu sozinha, como quem conversa com o passado. Ela conseguiu, meu Deus. E sem pisar em ninguém. Do lado de fora, Amara subia os degraus da varanda de madeira com 2 sacolas nas mãos. Usava jeans, camiseta larga, cabelo preso. Tocou a campainha como fazia desde menina. Dona Lúcia abriu a porta e a abraçou sem dizer nada. Ali, no silêncio daquele lar simples, não havia CEO, não havia banco, não havia 9 idiomas. Só havia 2 mulheres que, de formas diferentes, carregaram o peso do mundo nas costas e seguiram andando. "Tô orgulhosa demais de você, minha filha", sussurrou a mãe, enxugando os olhos. "Foi a senhora quem venceu, mãe. Eu só continuei o que a senhora começou." Sentaram-se à mesa para almoçar. Arroz, feijão, frango assado e salada, o prato preferido de Amara desde criança. Enquanto comiam, Dona Lúcia olhou a filha nos olhos. "Lembra do dia em que fomos no banco e eles riram da minha cara?" "Lembro. E que eu disse? Que um dia iam te chamar de doutora?" "Lembro de cada palavra." Dona Lúcia pegou a mão da filha. "Você foi muito além disso. Mas o mais bonito é que ainda trata todo mundo como gente. É por isso que você venceu de verdade." Naquele instante, Amara percebeu que o maior cargo que já ocupara era aquele, o de filha de uma mulher invisível que ensinou, sem livros nem diplomas, a maior de todas as lições, a lição da dignidade. Mais tarde, ao caminhar pelo quintal e ver a roupa no varal, o cheiro do sabão, o barulho da vizinhança, ela lembrou das noites em que estudava ouvindo os passos da mãe voltando da faxina. Lembrou dos sapatos furados, das filas nos bancos, das palavras duras, das lágrimas contidas, e pensou: se eu tivesse me vingado, talvez tivesse aplausos, mas por ter escolhido a justiça com honra, agora tenho legado. Ao voltar para o banco na segunda-feira, encontrou em sua mesa uma carta deixada por Mariana. "Doutora Amara, não sei se um dia serei como a senhora, mas hoje, graças à sua coragem, eu acredito que posso tentar. Obrigada por nos mostrar que dignidade tem valor. Obrigada por ter nos feito enxergar." Ela guardou a carta na gaveta ao lado de uma foto da mãe, vestida com o antigo uniforme de faxineira, segurando o diploma da filha com um sorriso tímido. Na legenda da moldura, apenas uma frase: "Ela limpava os cantos do mundo para que eu pudesse andar pelo centro dele." Amara fechou os olhos por um instante, respirou fundo e então voltou ao trabalho, com humildade, com firmeza, com o coração inteiro. E você? Já presenciou alguma injustiça assim? Conta aqui nos comentários como você reagiu. Sua história pode inspirar outras pessoas. E se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias que nos fazem refletir, se emocionar e acreditar que o bem ainda vence. Nos vemos na próxima jornada.